Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um tema cujo título é Livramento, baseado no livro de Josué, capítulo 2, versículo 18, que trata sobre o fio escarlata. A palavra cordão escarlata, ou cordão de escarlate, na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 18, e em Gênesis 38, 27, e ainda aparece em Cantares, capítulo 4, versículo 3, e em outros textos bíblicos. É uma palavra que, traduzida para nós, quer dizer esperança. No texto que nós temos essa noite, observamos que a salvação física de Raabe e toda a sua família dependeu de um cordão de fio escarlate atado à janela de sua casa. Porém, é notório que a salvação espiritual veio pela fé no único e verdadeiro Deus. Raabe, essa mulher, se sujeitou ao pacto que Deus estabelecera com o povo de Israel e prova a sua graça inclusiva. Acabou por tornar-se ascendente do próprio Messias, Jesus Cristo, que está descrito no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Esse cenário apresentado por Josué é um cenário de julgamento e também de destruição. O fio delgado e cor de sangue, estendido por uma pecadora arrependida. Chegou a Deus, o Senhor dos Exércitos, e tornou-se, assim como sinônimo de esperança para Raabe e para toda a humanidade, até os dias atuais. Está escrito: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Está lá no Salmo 71, versículo 5. Porém, irmãos, nós não podemos generalizar, dizendo que toda vez que a Bíblia Sagrada cita o vermelho ou o carmesim, trata-se de uma passagem de redenção e livramento. Isso não é verdade. Há várias citações em que essas palavras apontam para o pecado, como ocorre lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Está escrito: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías, como foi falado, capítulo 1, versículo 18. Ao ler esse texto, observo que Raabe supostamente mentiu ao rei de Jericó. Pessoas desinformadas a julgariam pela aparência, sem discernir o âmago da questão. Em primeiro lugar, o rei em questão já não era mais o seu rei, pois ela havia optado pelo Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de Israel. Em segundo lugar, irmãos, o rei de Jericó se dirigiu a ela como uma autoridade,
Porém, ela já não estava submetida a essa autoridade. E, em terceiro lugar, povos em guerra não são obrigados a revelar suas estratégias de combate ao inimigo, principalmente as de fuga e libertação. Observe que na guerra é permitido derramar sangue. No entanto, não existe essa permissão em tempo de paz. Ao condenarmos Raabe com essa suposta mentira, nós somos obrigados a condenar as parteiras de Israel, quando escondiam as crianças que nasciam ao invés de matá-las por ordem do rei, o faraó do Egito. Raabe faz a sua parte. Tudo que era possível humanamente fazer, ela fez. Ela foi liberta não por causa do juramento em razão de suas atitudes. Não, ela não foi por causa desse juramento. Que ela fez-se amigas, fez-se cúmplice dos espias. Deus livrou Raabe porque ela creu no Deus vivo, porque ela teve fé no Deus de Israel. Esse cordão de escarlate estava lá. Da mesma forma que o sangue nas vergas da porta nas casas dos israelitas da primeira Páscoa também estava lá. Esse cordão representa o livramento contra o juízo de Deus. Essa relação do sangue, passado nas vergas e o fio escarlata, tem o mesmo sentido e apontam para o sangue precioso de Cristo Jesus, associado ao sacrifício e à redenção pelo Cordeiro de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, em toda a sua extensão, revela como mensagem principal a necessidade de um ato de misericórdia, a misericórdia divina para a redenção humana. Cristo Jesus foi o sacrifício substitutivo escolhido por Deus para salvar a humanidade. O livro de Hebreus, no capítulo 11, nos garante que essa salvação é estendida a todos os que de alguma forma participam do sacrifício de Cristo, que creram nas suas promessas. A história de Raabe, com um final feliz, é para todos que creem e triste para os incrédulos. Ela nos traz uma mensagem atual. Não importa as circunstâncias que estamos vivendo, não importa em que lugar físico ou espiritual estamos, Deus sempre alcança aqueles que o buscam de todo o coração. Raabe, irmãos, ela simboliza eu, você, todo pecador arrependido que crê que Cristo Jesus não foi assassinado. Não, ele não foi assassinado. Ele se entregou a si mesmo como cordeiro para um sacrifício expiatório, para que todos nós tivéssemos vida e vida com abundância.
um sacrifício que está representado pelo fio escarlate. Então, esse fio escarlate representa esse sacrifício de Cristo, sombras para o futuro. Não há livramento sem obediência. A justificação somente é concedida àqueles que reconhecem seus delitos e buscam em Deus, através de Cristo Jesus, o perdão para os seus pecados. Então, somente Cristo, somente no Senhor Jesus é que pode haver perdão para os nossos pecados. Amém.